10 de outubro, Brasil e Chile confirmado agora, eliminatórias da Copa do Mundo na Arena Palmeiras. Já que falamos da casa do Palmeiras no primeiro jogo, dia 10 de outubro o Brasil encara o Chile, então. A saída desse jogo do Rio de Janeiro, Jader, ele desagrada muito ao técnico Tite. Ele entendia que a seleção brasileira deveria encerrar sua participação nas eliminatórias disputando uma partida no Rio. A alegação da CBF para tirar o jogo do Rio de Janeiro é a inviabilidade do Maracanã do ponto de vista financeiro. Mas entendo eu que a CBF teria o estádio Newton Santos como uma ótima alternativa, até porque no início do ano a seleção brasileira, não a seleção formada por principal, digamos assim, Sim, mas com jogadores que atuavam no Brasil, jogou no estádio Newton Santos contra a Colômbia. Acho lamentável para o torcedor do Rio, para o carioca de forma geral, a seleção brasileira disputar toda a eliminatória e não ter jogado uma vez sequer no Rio de Janeiro. Fez assim na Copa do Mundo já. Exatamente. Na Copa do Mundo conseguiu. Aquele erro da Copa, ali intencionalmente, se for para a final, como se você pudesse prever que o Brasil estaria na final da Copa do Mundo, mas novamente acho que o torcedor do Rio de Janeiro é ignorado nessa questão. O Tite, inclusive, várias vezes já falou isso, queria ver a seleção brasileira jogando no Rio de Janeiro. Uma plateia que é boa para a seleção brasileira por crítica, como é a plateia de São Paulo também, em outros lugares. Mas, enfim, uma plateia que vai oscilar. Mas é muito ruim a seleção encerrar sua participação nas eliminatórias sem ter disputado uma partida sequer no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, descaracteriza, né, um pouco da história da seleção brasileira também, né? Sempre muito presente, muito forte essa ligação do Rio. Foi onde o Brasil conseguiu a classificação para a Copa de 70, jogando contra o Paraguai. Uma memória forte. Uma memória forte recente da Olimpíada, Sim. né? Acho que o Tite esteve lá, acho que aquele momento foi muito importante ali para a seleção. Para o Neymar foi muito importante. Você não consegue imaginar uma eliminatórias com o Uruguai não jogando no Centenário, não. Paraguai sem jogar no Defensores del Chaco, Monumental. Argentina jogando Monumental. Eu que sou Guedes, né? Minha família transmontana, boa parte passou a infância no Estádio das Antas, torcendo para o Porto. Meu pai que é do Contra Benfica. Se eu contar lá, eles não vão acreditar que o Brasil fez uma tabela na Copa sem Maracanã. E eu não tô falando causa própria porque eu não sou carioca. Eu falo bolacha, né? Eu não falo biscoito. Mas é inacreditável conseguir fazer 10 jogos. Já tá, nem essa questão de difícil ou não, porque já está classificado. A boa vontade com a seleção brasileira... É você manter a tradição, manter a história. Com a era Tite, é uma boa vontade grande com a seleção. Vitor, é história mesmo, é ridículo. Uma ideia cultivada pelo Tite e bem cultivada vamos levar a seleção brasileira não apenas para plateias que vão ficar encantadas porque raramente vem a seleção brasileira. A seleção brasileira, primeiro, ela é de domínio público, ela é nacional, ela não é de uma entidade, não é? E aí você disputa. Eu não sou muito bom em matemática, mas são 18 jogos nas eliminatórias? Sim, claro. 9 em casa. São 9 jogos em casa e você não consegue fazer uma partida no estado do Rio de Janeiro sob essa alegação. O Maracanã, onde o Fluminense tem atuado, já ficou claro que o Maracanã, me parece que para você zerar o prejuízo tem que ter um público mínimo de 25 mil pessoas. Vamos combinar? Não é problema para a seleção. Vamos combinar que esse não é um problema para a seleção brasileira. Essa seleção passaria brasileira. pelo teste com estrelinha. Eles vendem para patrocinadores o ingresso. Entende? Além do passaria com estrelinha, não além seria problema. O estado do Rio de Janeiro tem o estádio Newton Santos do Botafogo, que cabe perfeitamente ali, uma capacidade de 45 mil pessoas. Que é a capacidade do campo do Palmeiras, por volta de 40 mil. Não tem nem essa diferença. E o Newton Santos como passou do bem pelo Corinthians, que o Brasil teste jogou contra o Paraguai na Arena do Corinthians, também é 45. O que eu acho, tem a questão esportiva também, que a CBF, a gente, quando fala CBF, a gente nunca pensa em esporte. Mas faz de conta que tem esporte por trás. Todos os times e seleções têm a sua sede, têm o seu campo. Então, comercialmente, é legal você variar. Mas se você for pensar, todo jogo da Argentina é no Monumental, de vez em quando vai para Rosário e tal. Mendonça jogou. Eu acho que um técnico, o CT da seleção é em Teresópolis, não é? A logística tradicional, aliás, é um lugar ótimo, porque quase não tem nevoeiro, quase não cancela. Foi muito bem estudado também. Parabéns aos envolvidos. Mas, enfim, é uma hora do Rio de Janeiro. É óbvio que a seleção é minha, que sou paulista, é de quem é gaúcho, é quem é todo. Mas se você pensar num lugar, vai ter que jogar num lugar, só teria que ser o Maracanã, por questão histórica. Você conseguir fazer, acho que a Copa pior, porque partiu de uma arrogância que seria finalista. Só posso acreditar nisso.
Porque fez uma tabela que só a final seria... Ou foi arrogância ou foi insanidade. Talvez as duas coisas misturadas. Acho que não juntas. Elas caminharam... É que, na verdade... Mas agora, 9 jogos, como disse o Paulinho, você não fazer um jogo na cidade do Rio de Janeiro é um desrespeito ao torcedor. Comer um biscoito Globo. Um desrespeito ao torcedor impressionante. Mas os 9 são aonde? Porque jogou no Corinthians, ela vai jogar no Palmeiras. Jogou em Salvador, jogou em Fortaleza. 2 em São Paulo. Vai jogar no campo do Grêmio. Agora em agosto joga. Grêmio. Joga no estádio Jogou do Grêmio. Jogou em Cuiabá, né? Não, jogou em Manaus. Aí quando jogou no campo do Corinthians, o CT do Corinthians é do lado de Cumbica e é do lado de Itaquera, do lado pro padrão de São Paulo. Sim. Morumbi é do outro lado da cidade. Sim. Eu acho que tem condição de jogar em São Paulo, no Morumbi, no campo do Palmeiras. Os 3 têm condições de jogar o São Paulo. Só que assim, Rio. Mas foi uma coisa política. Então, vai jogar no Corinthians, mas vai treinar no São Paulo e a coletiva vai ser no Palmeiras. Fizeram um Frankenstein para agradar todo mundo, que não tinha absolutamente nada a ver com futebol. E no Rio poderia jogar no Newton Poderia Santos jogar, então. Mas foi uma coisa assim, vamos agradar o Corinthians, mas vamos agradar o São Paulo, vamos agradar o Palmeiras, e não foi uma coisa lógica. O Corinthians fica na zona leste de São Paulo, o São Paulo no extremo, da divisa da Zona Sul com a Zona Oeste, na Zona Sudoeste, se você quiser ser preciso, o Palmeiras fica na Zona Oeste, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E conseguiram fazer treino no Morumbi, jogo no... Não tem menor, claramente não é uma opção esportiva.